Olá, tudo bem? Meu nome é Denis, sou aluno graduando da Faculdades Metropolitanas Unidas. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso referente à hemoglobinuria paroxística noturna. Sou aluno de biomedicina e vamos começar a introduzir o trabalho. A hemoglobinuria paroxística noturna é uma anemia hemolítica adquirida especial causada por defeito intrínseco na membrana eritrocitária, que resulta da sensibilidade à ação do complemento. Decorre aos jovens adultos de 30 a 50 anos, mulheres e homens na mesma proporção. Sugere-se maior frequência de casos no sudeste da Ásia e no extremo oriente. Essa anemia hemolítica ela é rara aqui no Brasil. Só que eu decidi escolher este assunto porque é um caso que está crescendo muito e poucas pessoas conhecem. Eu mesmo achei super interessante o assunto porque eu ouvi falar poucas vezes na faculdade. Eu trabalho num setor especializado que é o padrão ouro do HPN e acabei selecionando este assunto justamente porque eu acredito que as pessoas possam ter um pouquinho mais de conhecimento e ver o quão bacana é essa patologia, ok? Bom, este defeito resulta na deficiência da biossíntese da molécula glicosilfosfatidioinositol, responsável pela ancoragem e fixação de determinados antígenos e proteínas da superfície da membrana celular externa dos eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Ou seja, aqui do lado tem a estrutura da GPI, ok? Ali fica a membrana celular, pode ser um eritrócito, um leucócito, que seja. Em cima fica a GPI, certo? Por decorrência de uma mutação gênica no PIGA, ele acaba interferindo na biossíntese desse GPI. Esse GPI ele tem proteínas responsáveis pela regulação do sistema complemento, ok? Isso quer dizer que o sistema complemento ele não pode agir nessas células em casos que elas estejam saudáveis e tudo mais. No caso do HPN é o contrário. Por não ter essa proteína, ela age ali em cima e acaba fazendo com que essas células tenham lise. Ok? Os principais e mais falados na patologia, proteínas ancoradas na GPI, são o CD55, DAF, e o CD59, o MIR, que controlam a ativação da cascata do complemento, principal fator por toda a hemólise celular. Como eu expliquei, eles precisam dessas proteínas para que regule a membrana celular, para que não haja essa lise, entendeu? Essa hemólise. E por falta disso, acaba ocorrendo hemólise e o fator de tudo isso ainda não é explicado. Ok? Bom, o diagnóstico de HPN costumava ser feito pelo teste de RAM. Teste de hemólise em sacarose e ensaio de lise pelo sistema complemento. Atualmente, esses testes não são mais utilizados. Por ser um teste globalizado para anemias hemolíticas, como o HPN também é uma anemia hemolítica, considerado uma anemia hemolítica, ele acaba não tendo tanta especificidade nesse teste. Porque o teste vai acabar, talvez, mostrando uma positividade de algo que eu não vou saber ainda assim se é uma anemia hemolítica ou um HPN. Então não posso atestar que um paciente X está com HPN, sendo que ele também pode ter uma anemia hemolítica conhecida, adquirida ou não. Ok? O método diagnóstico padrão ouro no HPN é a citometria de fluxo, no meu setor, que avalia a presença de proteínas ligadas à GPI nas células dos eritrócitos, granulócitos, membranas de monócitos. Esses testes apresentam alta sensibilidade e especificidade. A citometria de fluxo analisa minuciosamente
cada célula do corpo humano, havendo o anticorpo monoclonal, óbvio. Com isso, a gente tem uma certa especificidade para analisar esses casos de HPN. Nos outros testes, nós não temos tanta especificidade assim. Por isso, hoje, a assimetria de fluxo é o único padrão ouro para diagnosticar o HPN, para falar que se realmente o paciente tem um HPN ou não, ok? O tratamento atual é o elicuzumab. É um anticorpo monoclonal humanizado que se aplica à proteína complementar denominada C5 do sistema complemento, inibindo assim a formação de componentes terminais da cascata de complementos. Como ele vai inibir a formação do C5, toda a cascata do complemento, na verdade, ele não vai deixar com que o sistema complemento se forme e vá ali para agir na célula, certo? Vamos prosseguir. Fisiopatologia. HPN é uma doença da célula tronco hematopoética provocada por uma ou mais mutações somáticas do gene PIGA, como eu já havia falado, localizados no braço curto do cromossomo X, resultando no bloqueio na síntese de uma proteína essencial para o processo biosintético das ancoragens do GPI. Ou seja, se não há o gene PIGA dentro ali para ancoragem da GPI, a GPI literalmente não consegue se ligar nas membranas celulares, ok? Recapitulando, se não há gene do PIGA, não tem como se ligar a GPI nas membranas celulares. Há casos que existem pacientes com HPN parcial, que existem em cima uma gama ali que ainda sai saudável da medula óssea e acaba se ligando na membrana celular, só que nem todas são tão saudáveis assim e acaba dificultando na vida do paciente, ok? Dentre as proteínas ausentes ancoradas à GPI, encontra-se o MIR, como já foi citado, que é o inibidor de lise reativa na membrana, CD59, e o DAF, fator de aceleração de degradação do complemento, CD55, responsáveis por evitar a lise celular autóloga do sistema complemento. A ausência da hemoglobinúria, não exclui a possibilidade diagnóstica, apesar de fazer parte do nome dessa patologia. Está presente em apenas 25% dos casos. É uma parte muito irônica dessa patologia. Não é porque ela se chama hemoglobinúria paroxística noturna que todo paciente vai ter hemoglobinúria. Por que o paciente tem esse nome? Patologia tem esse nome, hemoglobinúria paroxística noturna. Isso vem lá de trás, em torno de 1793, se eu não me engano, onde houveram os primeiros casos pela hemoglobinúria, que eles notavam que pacientes que acordavam na primeira micção do dia, eles notavam que a urina estava mais escura, estava com presença de hemoglobina. Então, por isso que eles falaram, não, beleza, durante o dia as pessoas não tinham a presença de sangue. Por que quando elas dormem elas têm? Entendeu? Aí eles acabaram colocando a hemoglobinúria paroxística noturna, paroxística é uma coisa recorrente ou aguda, como nome da patologia. Mas não é assim bem que funciona a patologia, ok? Bom, a hemólise intravascular na HPN é responsável por liberar grandes quantidades de hemoglobina livre e arginase eritrocitária na corrente sanguínea. Hemoglobina livre no plasma possui afinidade pelo principal agente relaxante da fibra muscular lisa, o óxido nítrico, NO, e o retira da circulação. Outras alterações, como astenia, dor abdominal, espasmos esofagiano, disfagia e impotência sexual masculina, também são complicações comuns na depressão de NO.
A arginase é uma enzima que ela catalisa a hidrólise da arginina, ok? Bom, as manifestações tromboembólicas arteriais e venosas são frequentes na hemoglobinúria, onde representa cerca de 40% dos casos e podem ser fatais. Uma vez que as tromboses ocorrem predominantemente em sítios não usuais como veias suprahepáticas, síndrome de Budd-Chiari, veias portas, esplênicas e mesentéricas, ou em veias sistêmicas do nervoso central. Falando um pouco mais de sintomas diagnósticos, só esqueci de colocar no slide que um dos sintomas que o paciente tem ao chegar no consultório são manchas roxas pelo corpo, tá? Que são fatores pelo tromboembolismo, ok? Bom, sintomas são fadiga, dispneia, disfalgia, dor abdominal, dor torácica, disfunção erétil, hemoglobinúria e insuficiência renal. Nota-se no hemograma anemia de intensidade variável com macrocitose proveniente da reticulocitose. Se o paciente está ferropênico, a anemia pode ser microcítica ou microcítica ou hipocrômica. Ou seja, no hemograma a gente também não consegue fechar o diagnóstico do paciente, porque varia de um para o outro. O fator principal da mortalidade do HPN é a trombofilia sem causa aparente, no qual pacientes com clone acima de 50% estão sujeitos a causar trombose advinda da hemólise, induzindo hiperreatividade plaquetária, a depressão tecidual de óxido nítrico. A relação entre a trombose e a HPN ainda não é compreendida entre pesquisadores, mas acreditam que esses sejam os principais fatores. Os testes comprobatórios para suspeita de HPN é o teste de Cumbis, no qual é um teste de antiglobulinas realizado para analisar o curso da hemólise por meio de presença de anticorpos, ligados a eritrócitos que podem atacar os mesmos. Se positivo, ocorre aglutinação. Se negativo, não ocorrerá aglutinação. No caso de negativo, pode suspeitar de HPN. Antigos pesquisadores acreditavam que a doença noturna por meio de acidose respiratória ocorria durante o sono. Dr. Thomas Hahn desenvolveu um método de diagnóstico para a identificação dessas anemias chamado teste de Hahn e o teste de Lissi-Saccharose. Atualmente, nenhum desses testes são utilizados por serem de baixa sensibilidade para a identificação da doença, como eu já havia citado. Bom, e falando brevemente, o padrão ouro do diagnóstico do HPN é a citometria de fluxo, analisando assim o CD59, o CD55 e outros CDs ancorados no GPI, ok? Um dos anticorpos monoclonais atuais mais utilizados para a detecção de HPN é o FLAIR. Eles são mais utilizados para a detecção em células leucocitárias. Eles não podem ser utilizados em células eritrocitárias, ok? E por fim, tratamento. Antigamente, eles suplementavam os pacientes com folato B12 e ferro por acreditar em outras anemias conhecidas. Também transfusões sanguíneas e transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea ele não é tão efetivo porque 30% apenas dos pacientes sobreviviam. Então, hoje em dia, utiliza mais o eculizumab, onde o objetivo desse medicamento é bloquear uma das etapas responsáveis pela quebra de glóbulos vermelhos, embora não tenha função de curar. Essa droga diminui a necessidade de transfusões sanguíneas e ameniza os sintomas. Hoje, o transplante de medula óssea ele é apenas utilizado em último caso, ok? Bom, pessoal, eu sei que ficou um pouco corrido a apresentação do trabalho. Não tenho muito tempo, é um trabalho muito complexo, muito grande, muito extenso. Caso vocês tenham qualquer dúvida, mande e-mail, está aqui embaixo, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e qualquer coisa, estamos aí, tá? Muito obrigado de verdade.